Muito bem. O tema dessa série, nós vamos pregar, presta atenção, 4 domingos seguidos, falando sobre governando a minha boca. Esse é o nome da série. A mensagem de hoje, o tema é: não fale por falar, fale com propósito. Repita comigo: não fale por falar, fale com propósito. Presta atenção. Dizem que os homens falam 20.000 palavras por dia e as mulheres falam 30.000 palavras. Há quem diga: calma, acalmai os vossos corações. Eu não terminei, eu nem molhei o bico ainda. Há aqueles que dizem que isso não é verdade. Nós, homens e mulheres, falamos diariamente a mesma quantidade de palavras. Amém? A realidade é que nós estamos no mundo de tagarelas. Nós somos tagarelas. Alguém já disse que o mal do tagarela é manter a sua boca aberta. Repita comigo. É instrução, é instrução. É instrução, é instrução de Deus. Repita comigo. O mal do tagarela é manter a boca aberta. O problema é que quanto mais a gente fala, maiores são as chances da nossa boca nos colocar em apuros. Há um dito popular que diz: quem fala demais dá bom dia para... Você já sabe. Você já sabe. Mas nessa noite, meus irmãos, eu quero olhar com você o que a Bíblia diz sobre boca, língua e palavra. Lembrando que hoje é só introdução. Hoje o caldo só começa a entornar. As coisas ficarão piores nos próximos domingos. E você precisa estar disposto e com o seu coração pronto para receber os ensinos que não são do seu pastor, são ensinos bíblicos. Amém? Então, repita comigo: eu vou aprender a governar a minha boca. E nessa noite, eu vou aprender a falar com propósito. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós já oramos, nós já louvamos, nós já te adoramos com cânticos, já expressamos a nossa adoração através dos dízimos e ofertas, e agora, Senhor, nós queremos receber instrução do alto. Trata o nosso coração, Senhor. Trata o meu coração como pastor, como líder. Trata a liderança dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que eu vou analisar com você está em Lucas capítulo 6, verso 45. A palavra de Deus diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Compreendeu? A sua boca fala do que o coração está cheio. Repita comigo: a minha boca revela o que está no meu coração. Esse é o marco do primeiro texto, presta atenção. A sua boca revela o que está no seu coração. É sobre isso que nós vamos ver nesse primeiro texto. Jesus nos recorda que as palavras que saem da nossa boca, em última análise, é um produto do nosso coração. Falamos aquilo que para nós tem mais importância. As palavras são reveladoras. Irmãos, palavras são reveladoras. Cuidado! Por meio da palavra, você deixa transparecer o seu caráter e o seu caráter determina o seu comportamento. Repita comigo. O meu caráter determina o meu comportamento. Instrução de Deus nessa noite para você. O meu caráter determina o meu comportamento. Querido, nós vamos nessa balada. Eu não vou deixar você dormir. Tá bom? Eu não vou deixar você dormir. Então, de quando em quando nós vamos repetir as coisas juntos. E isso vai fixar na nossa mente. As palavras representam bem aquele que as proferem.
Por meio da palavra, deixamos transparecer o nosso caráter pernicioso, nossa malícia, as nossas segundas e terceiras intenções. Não precisamos falar muito tempo com alguém para descobrir se a sua mente é pura ou não. Não precisamos ouvir muito tempo uma pessoa para descobrir se a sua mentalidade é generosa e amável, ou uma mente cruel, indiferente, ou uma mente crítica. Não precisamos ouvir durante muito tempo alguém para descobrir se sua mente é clara, lúcida, ou confusa ou complicada. Revelamos continuamente o que somos mediante o que dizemos, pois a boca fala do que o coração está cheio. Olha para a pessoa que está do teu lado. Falei, não vou deixar você dormir. A mente vai ficar cativa nessa noite a palavra do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, a sua boca fala aquilo que está no seu coração. Pitágoras, o filósofo grego, disse, presta atenção, irmãos. Pitágoras, um filósofo grego, disse, deves preferir atirar uma pedra por equívoco antes de pronunciares uma palavra por equívoco. E aí ele diz a razão. Por que você pode primeiro atirar uma pedra por equívoco antes de dizer uma palavra? Uma vez proferida a palavra que fere ou suja, não há nada que faça voltar atrás. Ela segue o seu caminho de destruição por qualquer lugar que ela for. Você entendeu? Aquilo que você declara, aquilo que você fala sem pensar, nós já vamos falar sobre isso. Aquilo que você fala sem pensar, aquilo que você solta dos seus lábios vai causar destruição ou vai causar sujeira aonde quer que for. Mas pasmem, tem uma coisa que você ainda não sabe, mas a palavra do Senhor vai revelar essa noite para você. As palavras são eternas. Um outro pensador disse, jamais eu terei de explicar alguma coisa que eu não disse. Você entendeu? Você jamais vai ter que explicar uma coisa que você não disse. Geralmente nós temos que explicar aquilo que nós falamos. Cada homem deve analisar a si mesmo. Deve examinar suas palavras para poder descobrir o estado do seu coração. A palavra do Senhor nessa noite é para confrontar você, não simplesmente por confrontar, mas é para você analisar o seu coração e entender as coisas que estão aí dentro do seu coração. Nada mostra tão bem o estado do coração de um homem como as palavras que ele pronuncia, principalmente quando ele está descuidado e ele desconsidera o que ele diz. Uma das coisas que nós esquecemos é que as palavras são eternas. Toda palavra pronunciada por você é eterna. Cutuca a pessoa que está do teu lado e diz para ela, toda palavra que você fala é eterna. Agora pergunta, pastor, você tem como provar? Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. A palavra de Deus diz assim, digo-vos a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Eu sei que você conhece o texto. Eu sei que você já leu. Você é um leitor contumaz, é isso, Clodoaldo? Da Bíblia. Você é um leitor da Bíblia. Você é um leitor contumaz da Bíblia. Você pega a Bíblia e diariamente você lê. E com certeza você sabe desse texto. Nós daremos conta das nossas palavras diante de Deus. Terrível, né, irmão? Às vezes a gente acha que a gente está falando as bobeirinhas, simplesmente por falar, mas Deus está coletando tudo. Os anjos estão trabalhando que nem doidos, levando tudo para o Senhor, os fofoqueiros. Os anjos fofoqueiros, eles estão levando tudo para o Senhor. Tudo que você fala, eles estão levando para o Senhor. E o Senhor está anotando no caderninho.
um pouco de heresia. Voltando a Lucas capítulo 6, verso 45, Jesus está dizendo que nossas palavras revelam, traz luz àquilo que nós escondemos no coração. Como está o seu coração? O que você está escondendo no seu coração? O seu coração está cheio do quê? É uma pergunta que você deve fazer a si mesmo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, se não me engano, diz, examine o homem a si mesmo. Ou seja, você precisa olhar para dentro do seu coração. Será que o que você está falando, o que você está dizendo, não são justamente aquilo que o seu coração está cheio? Nós já vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Olhando para o verso acima, nós podemos entender que o problema do homem não é a sua boca. Alguém já disse que Deus nos deu uma boca e 12 ouvidos para a gente ouvir mais e falar menos. Mas o problema não é a boca. O problema é o coração. Você está me entendendo? O problema não é a sua boca. O problema é o seu coração. A boca fala, como o texto bem diz para nós, daquilo que o coração está cheio. E aí eu tenho que perguntar a você, do que está cheio o seu coração? Seu coração está cheio de indecência? Seu coração está cheio de malícia? Seu coração está cheio de discórdia? Seu coração está cheio de crítica? Seu coração está cheio de ódio e de vingança? Seu coração está cheio de murmuração? Seu coração está cheio de veneno? Tudo que você diz provoca morte. É lamentável que muitos cristãos tenham sua língua como instrumento de morte, não de vida. Por isso, sonde o seu coração. Sonde o seu coração. É lamentável para nós. É lamentável para nós como igreja de Cristo. É lamentável para nós como servos de Deus que nós usemos a nossa língua como instrumento de morte e não como instrumento de vida. Sonde o seu coração. Então, o primeiro texto é muito claro para nós. Ele diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Você entendeu? Amém? Você entendeu? Ok. O segundo texto que nós vamos ver nessa oportunidade é Efésios capítulo 4, verso 29 a 30. A palavra de Deus diz assim para nós: não saia nenhuma palavra torpe da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se Jesus traz um alerta para nós, dizendo que as palavras que saem da nossa boca revelam o que há no nosso coração, o apóstolo Paulo passa uma lupa e revela o que há no nosso coração. Presta atenção. A palavra torpe no original grego é sapros. Vamos estudar grego. Diga para o seu irmão. A palavra torpe em grego é sapros. Agora pergunta para o seu irmão, você sabe o que significa isso? A palavra sapros, no grego, quer dizer, o significado dela é podre. Tudo que é impróprio para o uso. Sapros, no significado original, no grego, é podre. Então, se nós juntarmos uma coisa com a outra, preste atenção. Aquilo que falamos revela a podridão do nosso. Você entendeu, irmão? Você entendeu? Se tudo que sai da nossa boca, se tudo que sai pela nossa boca revela o que há no nosso coração, o apóstolo Paulo está dizendo que sapros é
podridão. Tudo que não saia da vossa boca nenhuma palavra de podridão. Então, se nós juntarmos o primeiro ensino com o segundo ensino, tudo que sai da nossa boca é apenas podridão. Se nós falamos o que há dentro do nosso coração, e se o nosso coração se a nossa boca está pronunciando palavras torpes, então nós estamos destilando podridão. Logo depois de expressar que nada podre deve sair da nossa boca, Paulo diz que devemos falar unicamente o que for bom. A pessoa que governa a sua boca falará unicamente aquilo que é bom. O cristão deve falar de tal maneira que faça bem aos outros. O cristão deve caracterizar-se por falar de maneira que ajude os seus semelhantes. Olha o exemplo de Elifaz, o temanita. Ele rendeu grande homenagem a Jó, ao dizer: as suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Jó capítulo 4, verso 4. Este é o uso que o cristão tem que fazer das palavras. Ajudar o trôpego, ajudar quem está vacilando, ajudar quem está caindo. A sua palavra, meu irmão, ela precisa ser de edificação. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não saia da sua boca nenhuma palavra de podridão. O verso 30, Paulo vai dizer então: não entristeçamos o Espírito Santo, ou não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E por que ele está dizendo isso? Porque nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando a gente não vem para a igreja. É isso, meu irmão? A gente entristece o Espírito Santo de Deus quando a gente não vem para a igreja? Amém ou não amém? Não. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus com as nossas palavras. É isso que Paulo está dizendo. Junte uma coisa com a outra. Paulo está dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, deixando de falar as coisas que são boas para os outros. As coisas que edificam. Por que é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Porque nós falamos o que não precisa ser falado. Nós revelamos a sujeira do nosso coração. Ao invés de animarmos os outros, falarmos daquilo que é bom, daquilo que Deus está fazendo, das coisas de Deus, nós jogamos palavras ao vento. Nós lançamos palavras ao vento. Então o cristão deliberadamente entristece o Espírito Santo quando ele destila veneno sobre a vida dos outros. Quando de forma deliberada joga para fora a podridão do seu coração. Governe bem a sua boca. E para você governar bem a sua boca, você precisa olhar para o seu coração. Falando em podridão, isso me faz lembrar da palavra de Jesus em Mateus capítulo 23, 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Você sabe que Jesus estava falando com os fariseus, com os saduceus, e ele estava chamando os escribas e fariseus de hipócritas. Por quê? Porque eles queriam revelar algo, eles queriam mostrar algo externo, quando dentro só havia sujeira.
naquela época, naquele tempo, era muito comum enterrar as pessoas à beira da estrada. Não tinha cemitérios, muitos cemitérios, como nós temos hoje. Né? Hoje em Curitiba você tem o cemitério da Saudade, você tem o cemitério da Orleans, você tem o cemitério... Você tem vários cemitérios. Naquela época não. Por que que não? As pessoas eram sepultadas aonde? A exemplo de Jesus, aonde as pessoas eram sepultadas? Oi? Nas cavernas. Então era muito comum, as cavernas eram para os ricos. Era muito comum sepultar as pessoas à beira da estrada. E você sabe que na lei judaica na lei judaica há um item da lei que você se torna cerimonialmente impuro se você tocar em um lugar onde tem restos mortais de alguém. Então, quando as pessoas peregrinavam, é isso? Muito bem, vai me ajudando, Clodoaldo. Eu quero ser profissional em português. As pessoas peregrinavam para Jerusalém, elas iam no tempo das festas para Jerusalém, para que elas não chegassem cerimonialmente impuras em Jerusalém. Então, eles pegavam e pintavam de cal os lugares onde as pessoas tinham sido sepultadas, para que quando um judeu que estivesse vindo para alguma festa judaica, não tocasse naqueles lugares onde as pessoas tinham sido enterradas e pudessem chegar cerimonialmente puras no lugar de culto. Amém? Entenderam? Só um pouquinho do contexto desse texto para a gente. Mas vamos à frente. O que Jesus estava dizendo para os escribas e fariseus é para que eles tomassem cuidado com o que estava dentro do coração deles. E pensando nisso, você já acompanhou a exumação? Alguma exumação? Alguém já acompanhou a exumação? Alguém já acompanhou alguma exumação? Ninguém? Logo a Luzia acompanhou a exumação. Agora, como é que eu vou explicar, Luzia? Eu ia falar, o que você viu na exumação? Você me derruba, Luzia? Ah, está explicado. Então eu vou colocar aqui para vocês em ordem. Primeira coisa, os familiares identificam a sepultura. Segue então o processo de abertura do túmulo e da urna. Após aberto, é verificado o estado de decomposição do corpo. É separado os ossos das demais coisas que podem haver ali, como pedaços de tecidos ou madeira do caixão. Os ossos são depositados em uma caixa, menor do que o caixão. Para abrir o caixão, coveiros é quem come couve, né? Não, é coveiros, não colveiros. Colveiros é quem come couve. Os coveiros, eles usam luvas, respiradores, macacão, para evitar contaminações por bactérias, baratas, insetos que cobrem o corpo. Lascas de roupa de pele são jogadas num saco de lixo, junto com o resto do caixão, e levado a um aterro. Agora, eu vou fazer uma pergunta muito simples para você. Ou melhor, eu vou pedir para que você faça para a pessoa do lado. Imagine Jesus exumando o seu coração. Imagine Jesus olhando para dentro do seu coração e fazendo a exumação do seu coração. O que ele vai encontrar? Podridão, mortandade,
Ele próprio já nos advertiu: não seja um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro um coração sujo e podre com o pecado. O que Jesus estava falando aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, melhor dizendo: cuidado com o que há dentro do seu coração. Irmão, a palavra de Deus é um alerta para nós. Ou a gente muda e a gente começa a olhar para dentro do nosso coração, ou a gente vai, no último dia, ou no momento, em algum momento da nossa vida aqui, ou nos últimos dias, Deus vai revelar a podridão do nosso coração. Não tem como a gente fugir disso. Mais uma vez, eu convido você a olhar para dentro do seu coração. Ele está cheio de podridão? Sua boca revela. Presta atenção. Repita comigo: Senhor, obrigado pela sua instrução nessa noite. Querido, a palavra, ou melhor, eu quero advertir você para olhar para dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque o seu coração pode estar cheio de podridão. E a sua boca revela a podridão do seu coração. A gente devia estar dizendo misericórdia, né? Mas tudo isso é Bíblia, meu irmão. Tudo isso é Bíblia. Sabe por quê? Porque nas conversas informais, nas nossas pequenas reuniões, nos nossos ajuntamentos, seja de igreja, seja de família, seja socialmente, onde quer que nós estejamos, nossa boca está revelando o que está dentro do nosso coração. Verdade? Amém? Ok. Último texto que eu quero analisar com você e aprofundar um pouco mais do que a Bíblia diz sobre boca, língua e palavras. Se você puder, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19. Se não puder, acompanhe aí no telão. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Repita comigo: há 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que ele considera detestável. Conte comigo: olhos arrogantes, língua mentirosa, mão que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunhas falsas que dizem mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Para instruir você, repita comigo: o Senhor detesta aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Eu vou ler o texto mais uma vez para você e eu quero que você feche os seus olhos e preste atenção. Depois eu vou fazer uma pergunta. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Abra os seus olhos. Eu não sei se você notou, mas parece que o texto bíblico vai apontando para uma progressão na lista de pecados. Você conseguiu perceber isso? Se há 6 coisas que o Senhor 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª o Senhor abomina, há alguma coisa aqui para nós. Há alguma coisa aqui para nós. Presta atenção. Se isso estiver correto,
Então, esse sétimo pecado é pior do que todos. Semear discórdia entre os irmãos é algo terrível. Olhe e pense comigo. Semear discórdia parece mais terrível que um assassinato de um inocente. Se nós pensarmos que esse texto está colocado em ordem crescente dos pecados, semear discórdia entre os irmãos é mais terrível do que cometer um assassinato com um inocente. Eu não estou incentivando ninguém a matar ninguém. Amém? O que eu estou dizendo é que parece que o texto coloca numa progressão de coisas mais terríveis e abomináveis para o Senhor. Infelizmente, esse pecado de semear discórdia entre os irmãos se tornou muito frequente entre nós. Se tornou muito frequente. Nós falamos, nós lançamos o veneno, nós discordamos, é isso que nós fazemos. Não seja um semeador de discórdia. Repita comigo. Eu quero governar a minha boca. Eu não sou um semeador de discórdia. Olha o que diz Provérbios 16, 28. O perverso semeia discórdia e o difamador separa os maiores amigos. Esse texto traz duas categorias de pessoas. Primeiro, o perverso e, em segundo, o difamador. Qual a diferença? Qual a diferença? O perverso é aquele que tem má índole, que tem a tendência de praticar crueldades, malvado. A arma principal do perverso é a sua língua. Ele espalha mentiras, ele sussurra mentiras no ouvido dos outros. O perverso queima os outros com a sua língua. Sua boca é uma fornalha ardente. Sabe aquela pessoa que chega para você e diz assim, sabe o que fulano está falando de você? Mas ele não fala com intenção de te alertar, ele fala com intenção de ver o seu sofrimento, de ver a sua dor, a saber que as pessoas estão falando de você. A perversidade é tanta em seu coração que ele quer ver você sofrer, ao saber que as pessoas estão falando mal de você. Esse é o perverso. E quando você tenta confrontar um perverso, diante da palavra que ele liberou sobre você, sabe qual a frase que ele mais usa? Não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, não é bem assim a história. Mas o texto também diz para nós do difamador. O difamador separa amigos. Como age um difamador? Difamar, primeiro, significa tirar a boa fama ou o crédito de alguém. Desacreditar publicamente alguém. O difamador suja, mentindo a reputação do difamado, apontando-o como pessoa de péssimo caráter ou autor dos atos indecorosos, seja no relacionamento social, profissional, sexual ou qualquer outro. Sabe quando você vai falar com alguém e você já coloca um adjetivo pejorativo ou negativo na pessoa, você está sendo um difamador. Sabe quando você vai falar de alguém e você já coloca um adjetivo negativo na pessoa? Você está cometendo o pecado da difamação. Vou exemplificar para você, para ser mais claro. Você vai falar de alguém, ou alguém vai pedir uma informação para você. E aí a pessoa diz assim, você conhece fulano? Ih, conheço. Não é flor que se cheire não, tome cuidado. Ih, conheço, cuidado. Querido, você está
cometendo pecado de difamação. Quando a gente vai falar de alguém, a gente já fala num termo negativo. Vou exemplificar aqui com um contexto de liderança. Às vezes, em uma reunião pastoral, em uma reunião com a equipe ou com diretoria da igreja, a gente vai falar sobre alguma coisa e aí, de repente, ao invés de nós falarmos sobre a questão, o problema, nós estamos olhando para os defeitos da pessoa. Porque fulano é assim. Porque fulano age assim. Difamação, irmãos. Nessa noite, o Senhor quer tratar o nosso coração. Querido, não fique bravo, nem endureça o seu coração. Aceite a correção de Deus, pois Deus corrige a quem ama, como diz Hebreus 12:6 para nós. O desejo de Deus é que os irmãos vivam em união. Se você é alguém, presta atenção, eu não estou acusando ninguém, vou até fechar os meus olhos para falar sobre isso, mas se você é alguém que está semeando discórdia, se você é alguém que está falando mal, se você é alguém que está com o seu coração cheio de veneno, essa é a noite de você consertar com o Senhor. Não seja um difamador do seu irmão. O texto de Efésios que nós lemos, quando o apóstolo Paulo diz que nós precisamos promover aquilo que é bom. Irmão, seja um promotor de união. Seja um pacificador no meio da igreja. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Seja um pacificador. No próximo domingo, eu ainda não acabei, mas eu só vou dar um spoiler. No próximo domingo eu vou falar dos 3 coadores. Existem 3 filtros que nós precisamos processar ou passar por 3 filtros quando nós ouvimos algo de alguém. Existem 3 filtros, mas isso vai ser no domingo que vem. Eu quero finalizar, eu estou caminhando para o final, mas eu quero finalizar mostrando a você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, governa a sua boca. Não fale por falar, fale com propósito. Repita para a pessoa que está do seu lado aí. Não fale por falar. Fale com propósito. E agora o negócio vai ficar bom. Não, essa parte eu precisava. Mas vamos de novo. Não fale por falar, fale com propósito. Você governa a sua boca pensando antes de falar. Eu governo minha boca pensando antes de falar. Faça uma pausa, acione a engrenagem da sua mente antes de abrir a boca. Pense antes de falar. O silêncio diante de determinadas conversas demonstra prudência e inteligência. O meu pai me ensinou uma vez, ele disse: Ednilson, quando você estiver no meio de gente muito inteligente, fique quieto. Você vai parecer sábio. Irmão, quando você está no meio de uma conversa onde as pessoas estão malhando alguém, feche a sua boca. Não fale nada, porque a nossa tendência é querer também malhar. É querer bater. Provérbios 16, 23. Pessoas inteligentes pensam antes de falar. O que dizem, então, é muito mais convincente. Você terá que viver com as consequências de tudo que você disser. Provérbios 18, 21. Você está anotando? Tem alguém anotando aí? Depois.
Queridos, nós vamos ter que viver com as consequências de tudo aquilo que nós falamos. Eu vou ter que prestar conta, você vai ter que prestar conta. A gente já falou sobre isso lá no começo, então nós não vamos repetir. Você governa sua boca falando sempre a verdade. Com frequência deixamos de falar a verdade. Primeiro, para evitar conflitos. Não queremos ver o caldo entornando. Mas ao final, isso só torna as coisas ainda piores. Você governa sua boca falando sempre a verdade. Não seja desonesto. Não destrua relacionamentos com a sua palavra. Aquele que retém a verdade causa problema. Provérbios 10, 20. O verdadeiro amigo usa a honestidade. A resposta honesta é sinal de uma amizade verdadeira. Afinal de contas, as pessoas apreciam mais a franqueza do que a bajulação. Provérbios 28, 23. Você governa a sua boca falando a verdade em amor. Isso é difícil para nós. Porque quando nós queremos falar alguma coisa com alguém, nós queremos falar a verdade e a nossa verdade se torna uma arma. Jamais empunhe a verdade como um bastão para nocautear pessoas. Ah, pastor, eu falo a verdade, eu falo a verdade. Não, você é cruel. Você não fala em amor. Você fala para machucar. Você fala para ferir. Nós precisamos governar a nossa boca falando a verdade em amor. E como eu disse a você, a palavra também é para mim. Palavras descuidadas podem ferir tão profundamente quanto uma espada. Mas palavras ditas com sabedoria podem promover cura. Uma palavra de encorajamento opera maravilhas. Provérbios 12, 25. Governe a sua boca. Você governa a sua boca quando você fala para curar e não para ferir. Usando palavras de forma descuidada, geralmente nós podemos causar danos mais duradouros do que uma agressão física. Já imaginou isso comigo, meu irmão? Imagine isso comigo. Uma palavra descuidada pode causar danos mais duradouros do que uma agressão física. Por isso nós devemos ter cuidado com o uso que fazemos da nossa palavra, a fim de que elas produzam resultados positivos e benéficos. Efésios 4, 29, voltemos nele. Não permita que nenhuma palavra prejudicial escape da sua boca, mas somente aquela que sirva para ajudar no progresso do outro, de acordo com suas necessidades, e possam beneficiar os que o ouvem. Feche os seus olhos, diminua as luzes. Você quer governar bem a sua boca, sim ou não? Peça ajuda de Deus. Peça misericórdia de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo sabedoria com as palavras. Preste bem atenção na oração de Davi, no Salmo 141, verso 1 a 4. O salmista Davi ora da seguinte maneira: Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe, Senhor, guardas a minha boca, vigia a porta dos meus lábios.
Não permita que o meu coração se incline para o mal, para praticar a perversidade na companhia dos malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Preste atenção no verso 3. A Bíblia Viva diz: ó Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com o que eu falo. Em outras palavras, ajuda-me a manter a minha boca fechada. E eu quero finalizar a palavra dessa noite dizendo ou fazendo a você algumas perguntas muito simples. Você é um tagarela? Você fala sem pensar? Você tem ferido as pessoas com o que você está falando? Você tem falado demasiadamente da vida de outros? Você tem cuidado demasiadamente da vida de outros? Você tem ferido pessoas com as suas palavras? É noite de consertar. Você tem percebido o quanto as suas palavras têm ferido pessoas? Você é alguém que semeia discórdia entre os irmãos? Você é alguém que semeia discórdias com fofocas? Você tem sido um difamador, destruindo a reputação das pessoas com as suas palavras? Pense, nessa noite, Deus está dando você uma oportunidade de escolher entre governar a sua boca ou deixá-la desgovernada. Governe a sua boca. Fale com propósito. Governe a sua boca. Fale com propósito. Com propósito divino. Com propósito de curar. Com propósito de levantar o trôpego. Com propósito de animar. Use as suas palavras para animar corações. Eu quero que você se coloque em pé. E eu não vou fazer um desafio para você vir à frente se Deus falou com você. Eu vou fazer um desafio aos líderes, líderes de ministério e líderes de célula. Você vai vir à frente e você vai agora se dobrar. E isso não é uma convocação, isso não é um pedido, é uma convocação. Líder de célula, líder de ministério, vem à frente, nós vamos orar. Nós vamos dobrar o nosso joelho. Porque nós somos líderes. E a nossa palavra tem que edificar a igreja. E a nossa palavra tem que edificar a liderança. É nós, os líderes, que seremos cobrados do Senhor. É a nossa palavra que está sendo liberada. Querido, eu me coloco de joelho com você. Se você tem um papel de liderança, meu irmão, use a sua boca para edificar, use a sua boca para proclamar, use a sua boca para levantar o caído, mas não use a sua boca para jogar, para difamar, para desgastar pessoas, para difamar pessoas. Nós somos líderes e nós vamos prestar conta diante do Senhor daquilo que está saindo da nossa boca. E como eu disse a você, essa é uma palavra para mim também como pastor. Você acha que quando eu estava preparando a mensagem, eu estava só pensando em você? Não, eu estava medindo as minhas palavras, porque muitas vezes eu tenho atropelado nas palavras, eu tenho sido atropelado nas palavras. Querido, peça perdão para o Senhor, eu vou me ajoelhar com você. Eu vou me ajoelhar com você. Deus amado, nós estamos aqui como líderes da sua igreja. Como servos do Senhor. Pai, nós queremos clamar agora, fazendo a oração de Davi. Senhor, coloca guardas nas nossas bocas. Coloca guarda, Senhor, na minha boca. Ah, Deus querido, que eu possa pensar antes de liberar qualquer palavra. Pai, que eu possa pensar. Deus, não me deixe, Senhor, ferir o meu irmão com palavras. Deus, não me deixe difamar os meus irmãos com termos pejorativos. Ah, Senhor, não me deixe ser um semeador de discórdia. Senhor, em nome de Jesus,
promova entre nós uma unidade de amor, limpa o nosso coração. Senhor, coloca palavras de sabedoria nos nossos lábios, que nós possamos correr para a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos dê entendimento, Senhor, nos dê entendimento, Senhor. Ah, Senhor, chega, Senhor, chega do disse que me disse. Ah, Senhor, chega de usar a nossa boca para fofoca. Chega, Senhor, conserta os nossos lábios. Ah, Senhor, nós queremos viver com sabedoria. Nós queremos subir um degrau, Senhor, no conhecimento e na graça. Nós queremos subir um degrau, Senhor, na maturidade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Deus, derrama sabedoria sobre nós, da liderança. Ah, Senhor, eu peço sabedoria do Senhor. Ah, Senhor, também nessa noite, nós entendemos que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Ah, Senhor, nós entendemos que se há podridão no nosso coração, ela virá para fora. A podridão virá para fora. Por isso, Pai, nós sonda o nosso coração. Que nós possamos dizer, Senhor, como salmista, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda o meu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Prepara, Senhor, o nosso coração para estar mais próximo de Ti. Pai, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos, Pai. Nós clamamos por um conserto. Nós clamamos por um conserto. Em nome de Jesus. Amém. Amém.